Quem não fica com o coração partido quando vê uma criancinha assim, sem cabelo, com acesso venoso, com a veia pega, no hospital, tratando de câncer? É o câncer infantil, também chamado de câncer infanto-juvenil. Hoje no Brasil, ele é a principal causa de morte de crianças de 1 até adultos jovens de 19 anos, o mesmo que já acontece nos países desenvolvidos. E a importância desse vídeo é você saber identificar desde o começo se algum ente querido seu, alguma criança, tem algum tipo de câncer infantil. Não existe apenas um câncer na criança, são vários tipos. E hoje você vai aprender um pouco de cada um para ficar fácil de você identificar se isso acontecer perto de você. Sou o Dr. Kleuber, eu sou médico e sou especialista em cirurgia e oncologia. Você está aqui no Universo Oncologia. Aproveite, aperta o botãozinho aí de inscreva-se. Pois bem, vamos lá. O câncer infanto-juvenil, a gente vai dividir ele em 3 tipos, para a gente saber mais ou menos que tipo que é e como a gente pode identificar. Eu vou dividir eles, essa é uma divisão minha, assim, em câncer das células do sangue, em câncer do sistema nervoso central, do cérebro, e as massas. O que são essas massas? São aquelas bolas que a gente pode palpar no braço, na barriguinha, na perninha. São as massas. Então, vou começar com elas. Vamos supor a primeira situação. Situação, a mãe está lá dando banho na criança, de repente, ela palpa uma bola na barriga da criança, uma bolota, na hora do banho, que é um momento prazeroso para a criança e para a mãe. Ela palpa uma bola. O que pode ser essa bola na criança? A criança pode ter um tumor abdominal, que é relativamente frequente. São 2 tipos, o tumor de Wilms, que nasce no rim, e o neuroblastoma, que nasce basicamente do sistema nervoso, dos gânglios, ali na região abdominal. Então esse é um tipo de câncer. Como é que a criança pode ter esse câncer? Quais são os sintomas que ela pode apresentar? Como eu já disse, uma massa palpável. Ela pode ter também, começar a ter infecção urinária, principalmente os meninos, eles podem ter infecção urinária, que não é muito comum na infância, infecção urinária em meninos. É mais comum em meninas por causa da uretra, do canalzinho da urina da criança. Como que é feito isso? Sendo feito o diagnóstico é uma combinação de exame de imagem, como tomografia e às vezes uma biópsia, né, tirar um pedacinho. Depois disso, a criança é submetida a um tratamento com quimioterapia. Na maioria das vezes, ele diminui muito ao ponto de sumir, de ser o tratamento definitivo, ou também ao ponto de ser ressecável, ou seja, com a possibilidade de se operar. O que acontece frequentemente é que essas crianças são diagnosticadas tardiamente e quando elas chegam no hospital, já chegam com massas muito grandes e aí fica um pouco mais difícil o tratamento. A boa notícia é que todos os cânceres, todos os tumores infanto-juvenis, que eu falei que era de 1 até 19 anos, o adulto jovem ainda é considerado com esse tipo de câncer, pode ser enquadrado nesse tipo de câncer, 70% deles são curáveis. Então a gente vê que a taxa de cura é mais elevada que a taxa de cura no adulto. Outro ponto importante, a maioria desses tipos de tumores, eles têm um componente embriológico, ou um componente genético. Sendo assim, eles são fruto de uma má formação, entre aspas, da criança, que formou algum tecido que venha se transformar num câncer, ou uma forma genética. Na criança, o código genético dela está, vamos dizer assim, alterado. Eu já fiz um vídeo sobre as doenças hereditárias, né? Vai aparecer aqui em cima no card, que se você quiser, você pode assistir para você entender mais. Então, um desses tipos comuns é os tumores abdominais, são o tumor de Wilms e o neuroblastoma. Existem também os sarcomas. O que são os sarcomas? Eles também aparecem no adulto,
mas aparece muito na criança. Sarcoma é um tumor de tecidos de partes moles. Isso envolve também o osso. Apesar do osso ser duro, difícil de quebrar, ele é considerado um tumor de partes moles. Quando ele nasce no osso, ele é chamado de osteosarcoma. Quando ele é formado por músculo, por gordura, liposarcoma. E quando ele é formado por músculo, rabdomiosarcoma. Esse é um dos mais comuns na criança de partes moles. O osteosarcoma talvez esteja um pouco na frente. E o tratamento é como eu disse, primeiro quimioterapia e depois fazer ressecção cirúrgica. É muito comum o pai e a mãe surgir um caroço na criança, uma bola aqui. A mãe chega e fala, não, ele bateu, ele caiu do carrinho dele, ele levou uma pancada. A pancada despertou para o problema. A pancada, o trauma, ele não faz desenvolver esse tipo de câncer na criança. O trauma é um fator que chama a atenção, mas ele não é o fator causal da doença. Então, sobre os tumores de massa, a gente vai parar por aqui, porque senão fica muito extenso. Geralmente são esses, os tumores abdominais e os sarcomas de partes moles. O outro tipo de câncer que eu já mencionei aqui num post aqui no canal é o retinoblastoma. Esse tumor ficou, vamos dizer assim, conhecido, infelizmente, é de cunho público isso, na filhinha do apresentador, que era apresentador da Rede Globo, acho que não sei qual televisão que ele está agora, é o Thiago Leifert, salvo engano. É o retinoblastoma. O que é o retinoblastoma? É o tumor em olho de gato. Como em olho de gato? No fundo do olho, na pupila, dá para você ver um pontinho branco. Hoje não tem tanto aquelas fotografias, né? Todo mundo está com celular, fotografia com flash, ele sempre aparecia. Mas no celular, quando tem luz exposta, dá para a mãe ver, ou a tia, ou a avó, que tem um pontinho branco lá no fundo do olho. E ele pode ser bilateral e ele pode levar à cegueira na criança. Então, ele na fase mais inicial, há possibilidades maiores de tratamento. São tratamentos combinados, né? A criança pode receber quimioterapia com drogas que vão combater esse tipo de tumor. Então, o retinoblastoma é um câncer infantil, tem o Dia Nacional do Retinoblastoma, que é comemorado não como comemorado em relação à doença, mas deve ser lembrado. São campanhas que são feitas no mundo inteiro para lembrar e conscientizar da existência desse tipo de doença. Porque se todo mundo souber que existe, fica mais fácil de quando você, algum amigo, algum parente, identificar, olha, na foto da criança apareceu um pontinho branco, vai no médico. E o médico, qualquer oftalmologista, ele consegue fazer esse diagnóstico do retinoblastoma e assim encaminhar para um centro especializado. Eu sempre digo, o tratamento do câncer deve ser feito num centro especializado, porque existem muitos profissionais que podem atuar de forma multidisciplinar no tratamento, não só desse, mas de outros tipos de câncer também. Agora a gente vai falar de outro grupo de câncer infantil, que são as leucemias e são os linfomas. Não dá para eu falar tudo como é cada um, porque são vários tipos, né? Muita gente fica pensando, será que estão escondendo a cura do câncer? É o laboratório que está ganhando? Não, isso é conversa para boi dormir. Na verdade, o que acontece é que são muitos tipos de câncer. Esses tipos de câncer eles têm muitas linhagens diferentes. As linhagens têm subtipo, cada um funciona de uma forma na pessoa. Então, a luta para a cura total de todos os tipos de câncer, eu acho que vai demorar muito ainda. Se fosse para eu dizer, eu acho que mais uns 100, 150 anos nesse ritmo que a gente está. É muito difícil. Como que você pode desconfiar que uma criança está com leucemia? Por exemplo, com leucemia, ela começa a ter infecções de repetição, febre, dor articular, a criança fica mais prostrada, ela começa a ficar anêmica, né? Você olha aqui embaixo, ela fica anêmica, com toda a parte da mucosa do olho esbranquiçada, começa a ter febre, muita febre,
febre geralmente vespertina, à tarde. Então, a leucemia e o linfoma, esse tipo de tumor das células sanguíneas, acontece esse tipo de coisa. Infecção de repetição, febre, queda do estado geral, a criança fica prostrada, astenia, anorexia, que é a perda de apetite, a criança para de comer. Então a criança, ela não consegue igual o adulto, e a gente vê que muitos adultos realmente não conseguem falar o que tem. Agora você imagina uma criança, a criança ela não consegue expressar como que ela está sentindo, o que ela tem. Então é muito importante a mãe observar todos esses sintomas, porque se houver uma suspeita disso, ela sabe tudo o que está acontecendo e com os sintomas clínicos, o que a gente da medicina chama de história clínica associada com os exames complementares, ela pode ter esse diagnóstico. O tratamento dessas doenças é com quimioterapia e às vezes a quimioterapia ela elimina não só as células tumorais, ela elimina também as células boas. Por isso que a gente vê que criança com leucemia vai para transplante de medula. O que é esse transplante de medula? A gente não tira a medula óssea de uma criança e pega uma outra medula. Existe um banco de medula óssea. Esse banco de medula óssea ele é internacional, né? Você pode ter um doador de medula em Miami, pode ter um doador de medula na Rússia, pode ter um doador de medula compatível com você na Itália, no Brasil. Pode ser entre irmãos, pode ser que entre irmãos gêmeos. Mas sempre tem um doador onde é retirado e é injetado no paciente, na criança, e é feito, então, esse transplante de medula. A grosso modo, o transplante de medula, para que a criança seja receptor do transplante, ela tem que estar com a imunidade lá embaixo. Então, o transplante de medula é muito perigoso. Perigoso por quê? Porque a criança está com as portas abertas para a infecção. Não só a criança, o adulto jovem também, né? 14 anos, 15 anos, 18 anos, ele pode estar com a porta aberta para a infecção. O transplante de medula ele tem que ser feito num centro de transplante de medula, um centro de transplante de medula que tenha experiência, porque o resultado é melhor. A criança fica isolada num quarto para evitar contato com infecção. Há um controle rígido de fluxo de pessoas dentro do quarto, com lavagem de mão, máscara, óculos, touca, colocar roupas adequadas justamente para isso, para não ter, além da doença ser difícil, a doença também, ela arma armadilhas que pode levar a criança ao óbito antes do final do seu tratamento. Então vamos recordar, eu falei primeiro dos tumores que formam massa, né? São na verdade os chamados tumores sólidos. Depois eu falei dos tumores de células sanguíneas, né? Basicamente leucemia e linfoma. Tem algumas outras doenças que elas são tratadas também como um tipo de câncer, né? Pode ser doenças relacionadas às hemácias, mas a gente vai ficar nos tumores de células sanguíneas, basicamente os linfomas e as leucemias. E agora a gente vai para o terceiro grupo, os tumores do sistema nervoso central, aqui ó, da cabeça, do cérebro. Eles podem acometer não apenas o cérebro, pode acometer o tronco encefálico, que é que faz a conexão do cérebro com a espinha, com a medula, vamos dizer assim, grosso modo, e conecta com os membros e com o resto do corpo. Mas vamos colocar como ponto os tumores do sistema nervoso central. Existem alguns tumores, os gliomas, né? Os astrocitomas, são, dependendo do tipo de célula que eles acometem no nosso cérebro, aliás, no cérebro da criança. Quais são os sintomas? A criança começa a cair, ela começa a ter dor de cabeça, ela pode começar a ter perda de força. Ela pode, em alguns casos, começar a ter alteração na hemiface, né? Contralateral. Ela pode ter a face aqui, perda do tônus da face, o olho começar a fechar, mas a mão fica fraca do outro lado. Então, são os tumores do sistema nervoso central. São tipos de tumores bem agressivos também. Como que é feito o tratamento? O tratamento é combinado. O tratamento é feito com quimioterapia e também com radioterapia. O que é essa radioterapia? A criança entra numa máquina
Muitas vezes ela é sedada todo dia, porque ela não consegue ficar quieta dentro do aparelho de radioterapia. Ela vai entrar dentro do aparelho, parece uma tomografia, e lá vai ser feito o raio. Esse raio vai ser na localização real da doença. E é feito um campo de segurança. É importante que ela esteja num local que o aparelho seja de boa qualidade, de última geração, graças a Deus os nossos aqui são, para que não tenha efeitos colaterais na região remanescente do cérebro, ou seja, no local que não está doente. Porque a radioterapia, ela pode sim ocasionar, e na parte saudável do cérebro, algumas sequelas. Então é importante que o tratamento seja localizado e também com quimioterapia. E em alguns casos também é realizada cirurgia. O cirurgião, o neurocirurgião, vai lá e retira essa parte doente. Os tratamentos são combinados, depende do tipo, depende da idade da criança, depende da localização. Então, às vezes a cirurgia pode ser feita primeiro, às vezes a radioterapia pode ser feita primeiro, e inclusive aqueles tumores que eu falei no começo, são os tumores da célula sanguínea, eles podem acometer o cérebro também, pode ter linfoma no cérebro, apesar de não ser um local muito comum. Então, são esses tipos. Uma coisa que eu esqueci de dizer são os gânglios, as ínguas. Eles são comuns nos linfomas, aqueles que eu disse de célula sanguínea. Na leucemia pode ter também, mas mais comum nos linfomas. Então, o tumor do sistema nervoso central do cérebro é igualmente agressivo. Mas todos esses tipos de câncer, o mais importante deles é o diagnóstico precoce. Aqui no nosso hospital, quando a criança acaba a radioterapia, ela vai e puxa um sininho. Ela bate o sininho por ser o último dia que ela fez esse tratamento. Uma outra coisa que a gente deve ficar assim de orelha em pé são as criptorquidias. O que são as criptorquidias? É quando a criança desce um testículo e o outro testículo não desce. Quanto mais cedo ela for submetida a um tratamento clínico que o pediatra faz para o grão descer, melhor. Porque se o testículo ficar dentro do abdômen, a temperatura do abdômen é mais quente que a temperatura de fora do saquinho da criança. Então pode induzir ela a ter no futuro um câncer de testículo. Existem alguns outros tipos de tumores que são mais raros. Um deles é o PNET, tumor primitivo neuroectodérmico, que são tumores muito agressivos, mas que também respondem bem à quimioterapia. A criança, de forma geral, elas respondem bem ao tratamento, tanto quimioterapia, que é a aplicação de medicação pela veia, ou a medicação pode ser aplicada direto na coluna, que a gente fala que é intratecal, vai no bloco cirúrgico e faz uma punção, igual aquela que faz o diagnóstico de meningite, e injeta no líquor o remédio. Pode ser feito radioterapia e pode ser feito cirurgia. No nosso hospital aqui, nós temos uma equipe de cirurgia pediátrica experiente, às vezes eu opero junto com eles também algumas crianças, E tem uma equipe de neurocirurgiões também, muito boa, acho que são 5 neurocirurgiões, que eles conseguem lidar bastante bem com esse tipo de doença. Então, o tratamento do câncer, não importa a idade, ele tem que ser feito num local que tem essa estrutura. É uma estrutura física com boas máquinas, é uma estrutura com bons remédios, uma estrutura com bons profissionais, estrutura multidisciplinar, brinquedoteca, tem que ter um local propício para isso, E essa semana, por coincidência, eu estava pensando em fazer esse vídeo, e tem uma passagem na Bíblia, que Jesus vai fazer um milagre num cego, e ele nasceu cego. E o apóstolo pergunta para ele, mas por que ele nasceu cego? Por que esse sofrimento, Mas eu vou resumir, não vou falar o pé da letra da Bíblia, mas eu vou resumir. Por que uma criança vai ter isso? Uma coisa tão inocente, um bichinho tão inocente desse aqui, uma criança tão amada, E aí Jesus fala que para que neles sejam vistas as obras de Deus. É pesada essa vida, mas a gente tem que enfrentar ela
Essas crianças são batalhadoras, são vencedoras, eles têm muita força, né? Muita força. Eu lembro uma vez que eu estava chegando no corredor, tinha um menininho que veio para operar comigo e com um colega ortopedista, a gente foi operar a perninha dele, e ele veio atrasando a mochilinha dele. Aí eu perguntei, aonde você vai? Né? Chamava Pedro, a criança, há muito tempo atrás. Ele falou, vou operar. E só todo feliz correndo. Então a criança carrega, graças a Deus, essa inocência deles, que ajudam eles a passar esse desafio. Eles sofrem, dói, pega veia, machuca, faz hematoma, perde o cabelinho, falta de aula, tem que mudar de cidade, né? A gente tem, não só no nosso hospital, em vários hospitais, a família inteira muda, né? Tem que mudar de escola e então eles sofrem muito, mas a família também sofre muito. É importante o profissional e a equipe saber entender, saber compreender, saber levar, né, para tentar oferecer cura para essas crianças aqui que precisam viver. Então eu peço a você agora para se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua família, compartilhe pelo WhatsApp, põe no Facebook, manda no grupo da família. É importante as pessoas saberem esse conhecimento, mesmo que seja básico, aqui não é local para aprofundar muito, mas para ser um conhecimento que seja útil. Quando você se inscreve, o YouTube pensa, nossa, esse vídeo é bom, vou mandar para mais gente. E aí a gente vai estar junto na disseminação desse conhecimento. Fiquem com Deus e até a próxima.